Olá, tudo bem com você? Aqui é a Cris Camargo. Eu quero falar hoje sobre os acertos que eu tive na educação dos meus filhos. Eu sou casada há 22 anos, estou com meu esposo há 28, tenho um filho de 19 e um filho de 13. O meu filho de 19 já é concursado, ele passou no concurso com 17, aí assumiu com 18 e é a alegria da nossa vida, né? E o meu filho mais novo também, muito educado, muito responsável, tá indo pelo mesmo caminho. E se o meu filho mais velho tinha eu e meu esposo para ajudar ele, o meu filho mais novo tem 3, né? Eu, meu esposo e meu filho também, que ama demais o meu pequenininho, né? E também fica atuante na educação dele. Eu vou falar aqui para vocês quais foram os meus acertos, mas já dizendo que foi pura misericórdia de Deus, porque eu não era uma católica fervorosa, atuante, era católica de IBGE. Quando eu tive meu filho, meu primeiro filho, eu senti a necessidade de ser uma mãe melhor. E foram pequenas coisas, é um caminho, né? Um caminho de santificação que demora até hoje acontecendo. Mas eu lembro que quando eu tive meu filho mais novo, uma das coisas que me incomodava era sobre novela. Eu e meu esposo, a gente gostava muito de novela e eu falava para o meu esposo, não quero mais assistir novela, porque imagina, eu assistindo novela e meu filho assistindo também. Então, assim, já tinha isso muito forte em mim de educar através da vivência, né? Do que ele está vendo, por experiência, né? E aos poucos é assim, o que eu faço, o que eu entendo, né? Eu converso com meu esposo, a gente vai se alinhando, o meu esposo é muito aberto também, quer muito acertar e a gente vai se alinhando, é uma coisa que de parceria, sabe? Eu acho que por isso que tanto dá certo, porque eu tenho um parceiro. A primeira coisa que eu vejo que eu fiz certo é que os meus filhos sempre têm a gente como pai e mãe, porque pai e mãe só vai ter um. Na vida dele, ele só vai ter uma mãe, um pai. Mas além de ser mãe e de ser pai, ele tem a gente como parceiros, amigos, né? Porque não há nada melhor do que você saber que mesmo se você cometer um erro, seu pai vai te ajudar, sabe? Que você pode ser sincero e ele vai fazer de tudo para te ajudar, né? Porque pai e mãe é um amor tão verdadeiro, tão puro, que não tá para julgar, tá para ajudar, né? E eu tenho a graça de Deus que meus filhos me têm como amiga, né? E o meu esposo como amigo. Às vezes até me surpreendo as intimidades assim que ele vai me contando das coisas, ou que pede meu conselho, coisas que eu na idade dele não teria coragem de conversar com a minha mãe e com meu pai, mas ele tem. E eu acho isso uma graça de Deus. Eu vejo Deus em tudo. Tem um Salmo 121 que eu sou péssima para decorar, mas fala assim que se não for da tua vontade a gente nem saia de casa, né? Que a gente tem que saber se consagrar a Deus todos os dias e fazer tudo da vontade de Deus. E o meu filho, eu lembro que meu filho foi para um retiro e ele voltou, meu filho mais velho, né? Ele voltou falando, mãe, a partir de hoje nós vamos rezar quando a gente sair. Eu acho que a vergonha é tão grande, porque o filho ensinando você a fazer uma coisa, que desde então todo mundo, a gente pode sair aqui 5 vezes de casa, 10 vezes de casa, as 10 vezes a gente faz o sinal da cruz, a gente reza e agradece e entrega a Jesus o nosso caminho. Então isso foi uma coisa que foi um acerto, né? Mas uma coisa que a gente foi acertando no caminho por pura misericórdia de Deus. Uma coisa que eu sempre falo para meus filhos aqui, tento falar para eles, é sobre humildade. A gente tenta praticar a humildade e falar para eles que ser é mais importante do que ter. Por quê? Um exemplo, né? A gente educa tão bem os nossos filhos. Nossos filhos podem ser um médico, mas será que, vamos supor, meu filho é médico, isso é mais importante? Não é mais importante. Seu filho pode ser um abortista. Um médico que dá medicamento para as outras pessoas para puro fins comerciais, para lucro. Isso vai ser um médico conforme a vontade de Deus? Não vai. Então a gente tem que ser mais, focar mais em ser do que ter. Ser um bom filho, ser uma boa mãe, ser um bom cristão, ser um bom professor, ser uma coisa que vai ser luz do mundo e sal da terra, né? Não adianta nada você fazer uma coisa que vai desagradar a Deus só por você ter aquilo. Aquilo não vai... É um prego na areia. Aquilo lá não vai trazer vantagem nenhuma a longo prazo. Tudo que você faz diante de Deus é muito mais importante do que você faz longe de Deus. Então, ser é muito mais importante do que ter. Em casa, tanto eu quanto meu esposo, se a gente comete algum erro,
a gente se corrige um na frente do outro. Se eu cometo alguma injustiça ou às vezes eu não fui tão agradável ao meu esposo, fui rude na frente dos meus filhos, mesmo assim eu peço perdão pro meu esposo na frente dos meus filhos, para corrigir aquilo que eu fiz de errado. E eu acho que isso é muito importante. E o meu esposo da mesma forma. E quando um comete um erro com o outro, eles também têm essa prática aqui em casa. Eu acho muito importante. Não deixo meus filhos dormir na casa de estranhos, na casa de amiguinho, de nada. A única pessoa que tem acesso ao meu filho, né, que hoje é meu filho mais novo, é os meus pais. Não deixo ele dormir na casa de amiguinho. O meu filho mais velho dormiu algumas vezes na casa de amiguinhos, mas não deixaria hoje em dia, teria muito mais critérios. Graças a Deus não tive problema nenhum, não aconteceu nada, mas eu acho que essas coisas é muito delicada e a gente tem que pensar muito. Se você for ver as histórias por aí, tem muitas coisas que acontecem e causa traumas enormes na vida de uma criança por uma coisa tão simples, né, que pode ser evitada. Eu não deixaria. Eu tenho um menino e eu não deixaria. Se eu tivesse menina, também não deixaria. Tem um ditado aqui em casa que a gente sempre fala, assim, não ser mais que o rei. Aqui em casa, a gente já teve situações que a gente vivia num lugar mais simples e agora a gente está vivendo num lugar que a gente construiu tudo e graças, pura misericórdia de Deus, a gente está num lugarzinho melhor. Mas não é porque nós estamos num lugarzinho melhor que a gente tem que ser mais do que as outras pessoas. Eu sempre explico para meus filhos assim. Vamos supor, vai na casa de alguém que a realidade dela é diferente da nossa, não importa. Você vai ser a mesma pessoa, tranquila, agradável, simpática, carinhosa e não vai deixar a pessoa constrangida pelo lugar que a pessoa vive ou a realidade que ela está apresentando pra gente ou está dando alguma coisa pra gente, oferecendo um café, alguma coisa. E eu falo assim pra eles, assim, um exemplo, se não gosta, não pega, mas não fica falando, eu não gosto disso, isso aqui não era o que eu costumo na minha casa, isso aqui não é certo. Não, eu não ensino eles a fazer desse jeito. Eles ser educados, simpáticos, enfim, eles não deixar a pessoa constrangida. A gente sempre fala, não ser mais que o rei. Vou usar um exemplo, tá? A gente aqui em casa filtra a água, filtra várias vezes a água, coloca no filtro de barro e toma. Chega num lugar que a pessoa vai dar água da torneira, a pessoa toma água da torneira, você vai tomar água da torneira também. Quer tomar água filtrada? Toma na tua casa. Tá na tua casa? Não tá. Toma do jeito que tem que tomar. E eles já sabem disso. Uma coisa até engraçada, eu acho muito feio quando você chega na casa de alguém, a pessoa parece tá com os filhos parecendo no bicho do mato. Cumprimenta. Eu fico horrorizada com essas coisas. Eu acho que isso aí é uma falta de educação muito grande, que os pais não estimulam os filhos a sair de casa e explicar o que tem que fazer. Eu lembro que quando meu Matheus era pequenininho, porque tudo fica mais fácil no caso do Lucas, porque daí ele se espelha no irmão. Então, eu vou falar mais no Matheus, porque eu ensinei mais pro Matheus, depois o Matheus passou essa boa prática pro irmão. Mas eu lembro que quando eu saía pra algum lugar assim, eu falava pro Matheus assim, quando você entrar, você cumprimenta a pessoa, pede bênção, pergunta se tá bem. Daí ele ficava assim, como é complicado ser simpático. Eu falava assim, é complicado sim. Por quê? Hoje ele é uma pessoa muito agradável. Ele chega em qualquer lugar, ele cumprimenta. Ele tem 19 anos, ele beija a mão das outras pessoas para pedir bênção. As pessoas ficam constrangidas de tanto carinho, de tanto assim, gesto de humildade que ele tá tendo com a pessoa, com o tio, com uma madrinha, enfim. E tudo isso é estimulado, gente, não tem jeito, é estimulado. Toda vez tem que falar a mesma coisa. Vai entrar na casa de alguém, chega lá, cumprimenta todo mundo. Até hoje eu falo isso pro Lucas. Às vezes o Lucas vai falar alguma coisa pra mim, eu falo, você cumprimentou fulano? É a primeira coisa que eu falo. E faço ele passar vergonha na frente das outras pessoas, exigindo que ele tenha um comportamento do qual eu ensinei ele antes de sair de casa. E estimulei os meus filhos a pedir bênção. Eu fui ensinada assim, o meu esposo foi ensinado assim, e muita gente deixa passar isso. Só que quando você entende o que é pedir bênção, eu acho que você pede bênção o dia inteiro. Os meus filhos me pedem bênção o dia inteiro. Principalmente o mais velho. Se ele me vê 500 vezes aqui durante o dia, eu tô passando aqui na casa, ele fala, bênção, mãe!
Aí eu falo, Deus te abençoe. E se ele vai na casa dos avós, dos tios, tudo beija a mão, pede bênção. Se a pessoa entendesse o que é pedir bênção, tudo seria mais fácil, porque olha a humildade. Você vai pedir bênção para uma pessoa e a pessoa não tem condições de dar bênção porque ela vai pedir para Deus te abençoar. Você vai falar assim, benção a mãe, porque a bênção da mãe é importante. Você vai falar assim, Deus, ele te abençoa. Você está colocando Deus ainda na frente, porque é Deus que vai te abençoar. Tem coisa mais bonita? Não tem, gente, não tem. Uma coisa que eu vejo que eu fiz certo é sempre colocar os meus filhos na igreja, tem todos os sacramentos, sempre acólito da igreja. O Lucas é acólito, o Mateus é acólito, mesmo com 19 anos, e com a graça de Deus até morrer. E nunca assim, eu falei assim para eles assim, vamos na missa, mãe, tô cansado, nunca, pelo contrário. Já chegou vezes que a gente tinha que fazer novena, e 9 dias seguidos, né? Na missa, e ele falava assim, vai na missa hoje? Eu falei assim, não, porque eu trabalhei o dia inteiro, um monte de coisa para fazer em casa. Eu falei, não posso ir, tô cheio de coisa para fazer. Aí eles falavam, mas o que tanto a senhora tem para fazer? Me ajudavam pra gente ir pra igreja. Então assim, isso é muito forte neles, nos dois, nessa vontade de servir a Deus, de estar na igreja, de buscar a santidade. E isso eu vejo que é uma coisa trabalhada. Não adianta você querer colocar isso depois que cresce, né? A graça vai te alcançar, mas daí é mais difícil, porque daí vai depender de muitas outras coisas, né? Então a gente tem que fazer de tudo para isso estar construído na mente deles e dando exemplo. Não tem outra forma. Aquilo que você está querendo passar para eles tem que ser uma coisa vivida por você. Uma coisa que eu sempre estimulei os meus filhos, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Mas por que você vai escovar os dentes? Meus filhos, eles não têm uma cárie, nunca tiveram uma cárie. Mas por quê? Porque eles entendem que eles têm os dentes. Caiu o dente de leite, eu falo, gente, agora tem que dobrar o cuidado, porque esse dente vai ficar com você até você morrer. Então, você vai ter que cuidar muito bem desse dente. Vamos lá, vamos escovar os dentes. Já escovou os dentes? Às vezes eu tô comendo alguma coisa assim antes de dormir, daí eu falo, come. Ele fala, não, já escovei os dentes. Se é outra pessoa, vai falar assim, hoje pode dormir sem escovar os dentes, né? Não estimulo. Eles fazem direitinho as coisas. Eu vejo que isso daí é uma coisa muito bonita também. Você tem que explicar todo o motivo lá na frente, por que eles estão fazendo isso, que não é pra mim, não é pro meu esposo, é lá pra frente, quando eles estiverem entendendo, eles estão com os dentes deles. A gente tem uma coisa assim muito bonita aqui em casa, é que a gente tem rotina para se confessar, né? A gente procura se confessar o máximo que a gente pode, mas de regra aqui em casa é uma vez por mês, né? Se eu pudesse toda semana, e o meu filho mais velho também toda semana. E toda vez que a gente vai se confessar, a gente pergunta assim, um pro outro: eu fiz alguma coisa de errado esse mês? Você tem alguma coisa que eu tenho que melhorar? Você pode me ajudar? Gente, como isso é importante. Foi numa homilia que eu escutei que Santa Teresinha do Menino Jesus fazia isso. E eu comecei a praticar isso aqui em casa, e eu tenho um temperamento forte, eu sou colérica. E a colérica, eu tenho seus defeitos, né? Eu tô tentando buscar a temperança, mas quando eu fiz essa pergunta pro meu marido a primeira vez, nossa senhora, mas que alegria. Ele ficou numa alegria. Sabe, ele achou estranho eu perguntar pra ele. E ele tentou falar um monte de coisa lá e eu tava preparada. O que ele falasse, eu aceitava pra eu, né, me corrigir, mostrando que eu tava sendo humilde. Que realmente ele é a pessoa que pode me ajudar a ser uma pessoa melhor, né, que tá comigo. Falou. Ficou todo satisfeito com isso. No segundo mês, a lista já diminuiu. Agora eu vou perguntando pra ele fala assim, não tem nada não. E quando tem, fala. E os meus filhos vendo isso, e a gente praticando isso, eles fazem a mesma coisa. Às vezes o meu filho mais velho, ou o meu filho mais novo, né, que é a mesma coisa, eles têm o mesmo comportamento. Eles vão se confessar e falar, mãe, tem alguma coisa que eu fiz? Aí eu falo, olha, você fez isso, porque eu até anoto. Eu até anoto pra não esquecer. Eu anoto os meus, eu anoto deles também. Se eu vivenciei, né? Aí às vezes meu filho mais velho fala assim, eu não acho que isso tá errado, e que não sei o que lá, Daí começa a justificar. Daí eu falo, é você que sabe, é você com Deus.
eu só tô te falando como mãe. Aí depois eles vão lá, conversa com o padre orienta eles direitinho, e eles vêm me falar: mãe, você não acredita que nisso estava fazendo errado por causa disso? Por que eu fiz assim? Então, assim, a minha palavra como mãe tem muito valor para eles, né? E eu lembrando aqui também, eles sabem também que o pai e a mãe têm poder espiritual sobre o filho. E eu sempre faço de tudo para ser boca de Deus na vida deles, exortar coisas boas para eles, né? É uma prática sempre que a gente tem aqui. Eu falo: não, vocês vão conseguir. Às vezes meu filho fala assim para mim: ah, mãe, tá difícil conseguir alguma coisa. Eu falo assim: eu não me preocupo. Eu sei que você tá consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. O que for para ser, Deus vai fazer. E descansa em Deus. E ele descansa também, porque ele sabe que eu eles dão até risada, que eles falam que o meu joelho é todo feio. de ficar ajoelhada, assim. Aí eles falam assim que Deus vai me atender. Ah, pura... Coitados. Mas eles acreditam nisso, né? E eu falo pra eles assim: não, eu já confio que Deus já tá tomando conta. E se prepara. Se não for do jeito que você tá imaginando, é porque Deus tá transbordando em graça e vai fazer as coisas melhor ainda. Porque a gente acha que uma coisa é boa pra gente, mas Deus que sabe. E eles ficam também repousando em Deus nisso, né? Isso é muito bom. Quando a gente tá no carro, em família, principalmente quando a gente tá nós quatro, a gente não fica perdendo tempo, a gente vai rezando. Reza o terço, vai rezando em família, vai louvando a Deus, vai pedindo a Deus. Nada de música barulhenta, ou cada um num canto. Não, vai pedindo, vai conversando sobre alguma coisa. Tão gostoso, a viagem vai que vai. Ou às vezes eles têm alguma dúvida de alguma coisa, aí a gente vai debater sobre um assunto, né? E é muito importante, é muito lindo. E a gente aprende muito, viu? Aprende muito. Então a gente não perde tempo. No carro a gente tá estudando, rezando, debatendo, conversando, explicando, educando e não perde tempo. Tem a graça de Deus que quando eu fiz 30 anos, há 16 anos atrás, eu tentei começar uma vida saudável. Tentei, achando que estava saudável, mas aplicando tudo que a mídia fala, sabe? Peito de peru, margarina, requeijão, tapioca, essas coisas que a gente acredita que é saudável e não é tão saudável assim. Então, mas eu fiz um caminho também para aprender as coisas. Como eu fiz um caminho e o meu filho já estava com 4 anos mais ou menos, ele foi aprendendo também. Só que tem coisas que a gente não consegue mais proibir, porque já era rotina. O que você tem que fazer? Ensinar, explicar, mostrar o porquê você não está comendo mais, não ter na tua casa, mas se der vontade, compra uma vez, acabou. E assim, hoje o meu filho mais velho, ele é muito mais rigoroso do que eu, é chato. Só come coisas saudáveis, coisas que vai fazer bem pra ele, não come nada doce, não come açúcar, glúten, nada. Eu e meu esposo, a gente abre exceção. O meu filho mais novo, ele tá na idade agora de comer tudo, tá abrindo muito apetite dele e ele quer comer tudo, sabe? Mas ele tem consciência e eu não proíbo, não tenho em casa, tá com vontade eu compro uma vez, acabou. E assim vai, comida, entendeu? Mas a gente explica sobre a salsicha, sobre o nuggets, a gente vai explicando tudo. E ele vai entendendo. Então aquilo vai fazendo sentido, que nem o meu filho mais novo, ele nunca comeu um miojo na vida. Ele é até zoado lá na escola, o pessoal acha engraçado. Mas não é legal isso daí? Para ele não é uma vantagem? O que eu acho que eu faço certo também é sempre tentar conhecer os amigos dos meus filhos e os pais deles. Se vai fazer trabalho, eu ligo para a pessoa. Se vier aqui na minha casa, tudo bem. Se vai na casa da pessoa, eu ligo. Quem vai estar aí na sua casa? Quem vai olhar eles? Eles vão sair na rua? Quer que eu leve alguma coisa? Sempre assim, sabe? Para mostrar que eu tô preocupada. E sempre eu faço também um exemplo. Para conhecer os amigos do meu filho mais velho, a gente oferece um churrasco, eles vêm aqui, o meu filho tem o prazer de abrir a porta da casa para eles ficam aqui, a gente conhece. Ó, teve vez que o meu filho chamou os amigos dele, saiu daqui 11h30 da noite, meia-noite, eu fui levar eles na casa deles, na porta, a mãe não sabia onde eles estavam. É uma família muito desestruturada. Mas eu sempre procuro saber quem são, tenho o telefone das mães, não deixo as coisas muito soltas, não.
E se eles fazem alguma coisa também que não é legal, eu vou atuando em cima. Ó, eu acho que você não tá certo, você não falou certo com fulano, você não acha que você fez errado. E assim, vai entrando na cabeça dele. Eu saio da escola, eu pergunto tudo. O que você fez? O que você fez na escola? Com quem você conversou? Do lado de quem você está sentando? Você foi educado? Você respondeu às professoras? Eu pergunto tudo. Tudo. Porque se ele, às vezes, se ele fez alguma coisa que não é certa, é a chance que eu tenho de corrigir, de conversar com ele. E quando ele tá saindo de casa para ir pra escola, é a mesma coisa. Eu falo, não se esqueça que você é um cristão, você é luz do mundo e sal da terra, seja educado, seja responsável, seja uma pessoa agradável, falo tudo. E eles se acostumam com isso, né? Eles veem que você tem interesse em saber da vida deles, em participar da vida deles. Olha, hoje, o meu filho mais velho, para facilitar na faculdade dele, ele não volta para casa de segunda a quinta. E ele dorme no serviço do meu esposo, né? E para ele é muito difícil, porque ele tá vivendo um tempo muito complicado. Esse ano tá sendo muito complicado para ele. Na sexta-feira, ele chega 1h da tarde, mais ou menos. Eu não posso fazer mais nada. Se eu estiver em casa, eu não consigo fazer mais nada. Porque até no banheiro ele me segue para conversar, para falar o que aconteceu, o que eu acho disso, o que eu não acho daquilo. Agora, me fala se tem coisa mais linda do que isso. Não tem, gente. É uma graça de Deus muito grande. E tudo isso é conquistado, é estimulado, é trabalhado. Não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. Cumprir castigo, gente. Eu faço de tudo para cumprir o castigo. O meu esposo também. Se a gente promete algum castigo, a gente tem que seguir. Por mais difícil que seja, mesmo se o castigo afetar a gente faz cumprir o castigo. Eu sou mais molenga com isso, porque depois eu quero negociar, quero conversar. Mas como eu estou alinhada com meu esposo, ele segura as pontas e faz eu entrar no eixo e pensar novamente e se corrigir. A gente não tem canal aberto aqui em casa. Quando a gente mudou em 2015 para essa cidade que nós estamos, tinha que fazer aquela canalização, só que como é que chama? A gente não quis fazer, porque a gente já não queria mais assistir essas TVs, assim, TV aberta, que a gente já tinha noção que não prestava pra gente, a gente nunca quis colocar. Isso daí foi a melhor coisa que a gente fez na vida, porque faz mais de 10 anos que a gente não assiste esses canais abertos. Então é uma coisa muito boa que eu vejo que eu fiz para minha família. Eu não tinha essa rotina quando eu era criança e nem meu esposo. Cada um comia na hora que desce, né? Podia comer no sofá, assistindo televisão, tudo. Aqui em casa não. Aqui em casa pode comer sozinho, vai comer na mesa. Se a gente tá todo mundo junto, vai esperar todos sentar na mesa para rezar e comer. E comer, vai tomar café da tarde? Na mesa. Acordou atrasado, só você? Na mesa. Vai tomar alguma coisa sozinho? Na mesa. Não existe essa de comer no quarto, essa de comer na sala, porque mesa é sagrado. Então aqui todo mundo já entende que mesa é lugar de comer. A gente participava de uma comunidade e lá eu lembro uma vez que falaram que mesa é uma coisa tão sagrada que a gente não pode ficar levando problema pra mesa, a gente tem que levar coisas boas. Então, se for necessário a gente conversar sobre algum problema, alguma coisa que aconteceu, a gente usa a mesa para conversar, mas sem a refeição. A gente senta, conversa, né, com a mesa sem comida, sem nada, senta, conversa e quando terminar ou depois, senta para comer. Mas na hora da comida é agradável, conversando, sorrindo, feliz, falando de coisas boas, conversando, não chamando atenção, né? Eu acho isso muito importante também. Não fazia antes, às vezes a gente ia comer e ia chamar a atenção do filho na hora da comida. Mas já melhoramos sobre isso, o importante é isso, né? A graça de Deus nos alcança e a gente vai corrigindo. Uma coisa que eu acho muito bonita aqui na minha casa é que meu esposo me respeita muito, da mesma forma que eu respeito ele. Às vezes, eu principalmente, cedo muito nas broncas, na chamada de atenção, só que a gente não desautoriza um na frente do outro. A gente aguenta firme quando vai ficar só nós dois juntos. Aí ele fala assim, você não acha que você exagerou? Eu não gostei que você fez assim, eu achei desnecessário.
Aí, quando é comigo, né, eu falo assim, eu não acho não, eu acho que eu fiz certo, que não sei o que lá, mas daquele fica me martelando. Aí depois eu venho e falo, olha, cometi um erro, fiz errado, ou tento corrigir. Como ele me chamou a atenção, às vezes eu não preciso me corrigir na frente dos meninos, mas aí já mudo de postura. Porque é tão bom ter um parceiro do seu lado, uma pessoa para te ajudar, a te colocar no eixo. Da mesma forma que eu também coloco ele no eixo, ele me coloca no eixo também. Isso daí é um presente de Deus. Os filhos ficam sempre testando, sabe? Fazendo uma pergunta para a mesma pergunta para o pai, para saber o que você pensa de certas coisas, para ver se você vai deixar ou se não vai deixar. E às vezes eles falam assim pra mim, mãe, deixa eu ir em tal lugar. Daí eu falo assim, não sei, vou conversar com seu pai. Mas qual que é a sua opinião? Aí eu falo, não sei, vou conversar com o seu pai. Daí eles falam assim, porque a senhora vai falar assim pro pai, deixa ele ir. Porque o que a senhora falar, ele vai fazer. Mas não é isso. É que daí eu falo assim, pensa bem, deixa os meninos, eles estão merecendo. Ou também, se não tiver, eu falo, presta atenção, eles não estão merecendo. Então eles sempre querem saber a minha opinião. Mas é muito bom a gente ser assim, porque eles já sabem que eu e o pai deles estamos alinhados. Olha, na Bíblia inteira, a única paternidade que deram para coisa ruim foi de ser o pai da mentira. Então, aqui em casa ninguém mente. É uma coisa assim que eu não minto, meu esposo não mente e os meus filhos também não. Eles podem omitir alguma coisa de mim, mas se eu perguntar, eles não conseguem mentir. E eu acho também que isso é uma coisa muito bonita, porque a mentira não vem de Deus. E a gente tem que entender que mentira desagrada a Deus. E que se a gente mentir, a gente está colaborando ao inimigo. Vai abrir portas para o inimigo atuar na nossa vida. Então eles entendem isso e eles são muito sinceros. Eu ensino eles a mesmo errado, assumir que eles fez errado, entender se eles fez errado para corrigir. Né? Porque homem, ainda mais eu, que tenho 2 meninos, né? Eles têm que ser macho para assumir o que eles fizeram. E isso é maturidade. Aqui em casa, a gente trabalha com comércio, então, às vezes a gente não tem dinheiro, né? Para comprar certas coisas. Mas pelo fato de o dinheiro estar sempre movimentando na nossa conta, qualquer hora que a gente precisar comprar alguma coisa, a gente consegue comprar. Só que isso estraga os nossos filhos. Vamos supor, tô precisando de uma camiseta. Vou lá comprar camiseta? Não. Tô querendo tal coisa. A gente sempre faz eles esperarem. Quer alguma coisa? Espera o Natal, espera o Dia das Crianças, espera o seu aniversário. Tô precisando de uma roupa. No dia do pagamento, a gente vai lá e compra. Porque não pode ser assim, tudo de imediato. Tem que saber esperar, isso é muito importante porque isso estimula a temperança, a paciência e são exercícios, né? Se eu for dar sempre rápido as coisas para eles não vão exercitar a paciência e é necessário. Aqui em casa também uma coisa muito bonita que meus filhos também tentam seguir a modéstia, né? Quando eles vão para a praia, eles vão de bermudinha, se vai de sunga é por baixo, não ficam à mostra. Uma vez eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando que toda criança nasce com pudor. O meio que ela vive que tira o pudor da criança. Para perceber. Eu vou usar como exemplo o meu filho. Às vezes a gente tem uma piscina aqui. Aí a piscina tá aqui e o muro tá aqui, a porta aqui de entrada. Aí a pessoa vai estar aqui, não tem nem como ver ele aqui de sunga, ele tá com a água até o pescoço. É piscina de plástico, tá, gente? E ele tem medo da pessoa ver ele de sunga. Por quê? Porque o pudor dele é tão grande que ele não quer se expor à sua intimidade. Aí o pai, a mãe e a sociedade falam, nossa, que besteira, tá vestido. Não tem isso. Eu antigamente fazia isso. Hoje eu não faço mais. Eu respeito a intimidade dele, respeito que ele quer se guardar, que ele quer se preservar. E tudo isso já é princípio da modéstia. A modéstia não é só para a mulher, a modéstia é do homem também. Um exemplo, meu filho mais velho, ele é musculosinho, assim. Ele faz academia. Ele não anda sem camisa. Às vezes a pessoa... E a camisa meio larguinha, assim. Às vezes a pessoa fala assim, isso aqui lá... Mas você nem faz exercício. Ele fala, não, sou trincado. Aí ele levanta assim a blusa, a pessoa percebe que ele realmente... Ele tem um corpo todo trincado. Mas por quê? Porque ele não tem essa necessidade de ficar se mostrando.
Isso daí é a modéstia masculina, né? Então, os meus filhos também têm essa modéstia masculina. O meu filho pequenininho tem coisas que nem eu ensinei pra ele. Um exemplo, ele não gosta de sair de bermuda de casa, ele acha que bermuda não faz bem pra ele. Porque uma vez eu estava escutando uma palestra, uma homilia, na verdade, sobre modéstia masculina. E ele escutou isso, ele colocou na cabeça dele e não tem quem faça ele usar bermuda. A não ser que ele esteja em casa. Se ele estiver em casa, ele usa. Para sair pra rua, não. Também não fique estimulando ele, deixe ele no tempo dele, até porque isso é uma qualidade. Você vê tantos homens assim, hoje você vai pro hospital, você vai pra uma consulta, aqueles homens com aquelas bermuda de cetim lá, que aquilo lá é roupa de dormir, lá no meio do povo. Então, tem coisas que estão se perdendo e os homens estão perdendo essa cara de homem mesmo, né? Então, eu não faço ele perder esse pudor dele. Eu mantenho, deixo ele no tempo dele e preservo a castidade dele e o pudor dele. Aqui em casa, a gente exige muito que os meus filhos, eles obedeçam o mandamento de Deus, que é honrar o pai e a mãe, né? E a autoridade, o sacerdote, os professores. Eu sempre estimulo eles a ser uma pessoa educada e saber que se eles falaram, eles têm que, né, obedecer. Ser maleável à regra, porque principalmente quando é criança, né, no caso do meu filho mais novo de 12, 13 anos, eles não têm noção. Eu falo, não erra, faz o que a professora está te pedindo. Pediu para parar de correr? Mas eu não tô correndo, nem acho que eu tô. Escuta o que ela tá falando, obedece. Então eu sempre estimulo isso na vida deles. Eu e o meu esposo também pega muito no pé deles. Aqui em casa a gente não tem costume de ter redes sociais. Eu entrei pra internet agora, no finalzinho desse ano, em agosto, só que antes eu não tinha rede social, ninguém tem rede social aqui em casa e eu falo pra eles que essas coisas é muito séria. A gente tem que saber o que falar, para quem falar, o que se expor, quando se expor. Então, a coisa que eu, mesmo eles não tendo, eu tento explicar muito bem para eles. Aqui em casa, desde pequenininho, eu dou atividade para eles. Mesmo sendo coisas assim bem fúteis, pequenas e coisas que eu faria muito mais rápido. Vamos supor, tem que aspirar a casa, deixa eu aspirar do jeito que ele tiver que aspirar. Eles vão lá, tenta fazer isso para ajudar. Sempre tem uma atividade, tem que cumprir aquela atividade. A gente está esperando que termine aquela atividade, porque isso tudo dá engajamento, né? Eles se sentem que eles estão numa sociedade, que é a sociedade menor é a família. Tem que ter a função deles em casa e saber que tudo funciona como um todo, cada um tem que fazer a sua parte. O meu filho mais velho ajudou a gente muito na loja, até ele conseguir passar nesse concurso. E o meu filho mais novo também, o ano que vem, vai começar a ajudar, porque tem uma hora que a mãe tem que ficar com o filho, né? E essa hora tá chegando de acabar. Agora tem que ser o meu esposo, porque ele tá numa idade que meu esposo precisa colocar valores nele que talvez eu não consiga colocar, né? Homem com homem, moldando e falando. Então, o ano que vem ele já começa a trabalhar com meu esposo. Isso é muito importante, muito bonito e muito necessário. Eu sempre falo para eles assim, presta atenção com quem vocês andam. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Se você andar com idiota, você vai ficar idiota. E eu sempre falo para eles assim, se a sua luz for mais forte que a trevas deles, fica com eles. Se a treva deles for mais forte que a sua luz, foge deles. Porque pro pecado, para as coisas erradas, é mais forte aquele que foge. Eu falo para eles não ficarem com pessoas que vão tirar as virtudes deles, o bom caminho, os ensinamentos, e para eles saírem de perto, não querer esse tipo de amizade com eles. Aqui a gente, se precisa pintar alguma coisa, precisa fazer uma construção, sei lá, arrumar o telhado, aqui todo mundo se envolve. Se eu não me envolver fazendo, ajudando eles na rotina, lá no trabalho, porque até sobra até pra mim. Aí eu não estou lá, mas estou fazendo a comida, preparando para servir eles quando eles voltarem daquilo. Mas não fica assim só o meu esposo fazendo as coisas, aqui é tudo envolvido, porque a casa é nossa, né? Nós vivemos aqui, então a gente tem que ter esse carinho de cuidar das nossas coisas. E eles já sabem.
a gente volta da missa, aí antes da gente fazer um churrasquinho ou almoço, aí tem que fazer as coisas, assim, repara, cada um vai lavar uma coisa para me ajudar, e assim vai. É muito importante ter esse tipo de responsabilidade. Eles também, a gente pratica o respeito às ordens no dia a dia, né? Se meu esposo ele trabalhou à noite, ele precisa dormir, alguma coisa, a gente fala, olha, silêncio, que seu pai tá dormindo. Tudo isso é temperança, gente. Eles têm que aprender a ter respeito pelo pai que tá dormindo, que trabalhou a noite toda, que tá, de repente, precisando daquela uma horinha, meia horinha antes de trabalhar de novo. Então, eles respeitam também. Foi estimulado e eu acho isso muito importante porque eles respeitam o espaço do outro, né? A necessidade do outro. Não só pensando em si, mas eles conseguem se colocar na necessidade. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem. Eu conversei com meu esposo antes pra gente ver o que a gente tinha acertado, o que a gente tinha errado. Parceria com ele. E tem muitas coisas que eu tô tentando acertar ainda, tô me corrigindo. Gosto muito de ser mãe, de ser esposa, de ter família. E não existe nada na vida que eu queira mais do que ser uma boa mãe, né? Eu tenho a graça de Deus de estar fazendo um caminho de santidade junto com a minha família. Meu esposo é participativo também. E a graça de Deus nos alcançou. E muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Foi um prazer dividir a minha vida com vocês e dividir esses conselhos, né? As minhas boas práticas. Espero que ajudem vocês. Se vocês gostaram, gente, curtam, compartilhem e se inscrevem no meu canal. E até a próxima, viu? Tem lá vídeo falando das minhas mazelas, dos meus erros. Assistem lá também, tá? Fiquem com Deus. Beijos!